Boa noite, pessoal. Vamos lá. Vamos. Oi, Monique. Tudo bem? Já aceitei. Vê se deu certo. Marcelo, Leandro, Guilherme, Silvérios. O que aconteceu aqui? Monique, você tem que pedir de novo, eu acho. Te convidei, Monique. Você pode aceitar. Deu tudo certinho, já estou aqui. Tá bom. Está me ouvindo bem? Sim, tá ótimo. Legal. Boa noite, pessoal. Vamos esperar o pessoal entrar. Hoje eu tive que fazer um pouco mais cedo, né? Às 18 horas, ao invés das 19 horas, que é normalmente o horário que a gente faz a live. Estou em metade da tela, a outra metade está o pessoal da REC, está a Monique, que é nossa RI, que vai nos ajudar também com a reprodução dessa live no site, no perfil do Instagram da REC, né? E também me ajudar com algumas perguntas, se for o caso, né? Então, como sempre, vou começar com os resultados e os comentários dos relatórios que foram publicados, e fica gravado. E se tiver alguma dúvida adicional, canal do RI de e-mail, entrando no site da gestora, ou no Instagram, ou no perfil do LinkedIn. Então, tem várias maneiras de se comunicar conosco, né? Sempre abertos a responder as perguntas e as dúvidas que forem surgindo, né? Começar, em benefício dos que estão presentes, né? O primeiro fundo que eu quero mencionar é o REC-R. Bom, lembrando que tem uma caixinha de perguntas, que vocês podem colocar as perguntas na caixinha, e eu tento responder o maior número de perguntas possível, né? Do primeiro fundo que eu quero comentar é o REC-R. REC-R é o fundo de recebíveis imobiliários, que é o fundo de CRI. Esse mês ele deu um dividendo extraordinariamente alto, né? E isso foi resultado dos IPCAs, né? Teve IPCA de 0,56, IPCA de 1,31, e como 75% do portfólio, quase 80%, está em IPCA, o resultado desse mês foi mais elevado, foi R$ 1,3608. Isso dá um dividend yield alto também, porque a cota está negociando a 6% abaixo do valor patrimonial, né? O valor patrimonial subiu um pouco, subiu R$ 1, e isso por força da marcação a mercado. Então teve um lucro nesse mês de marcação a mercado dos títulos, principalmente por força da redução da remuneração da NTN-B no mercado secundário. Estava na faixa de IPCA mais 7,75, a NTN-B agora está na faixa de IPCA mais 7,40. Isso dá um certo ganho de marcação a mercado. Não é realizado, não existe intenção de venda, mas é um ganho, vamos dizer, contábil, mas não caixa, né? Não tem nenhuma grande novidade, quer dizer, tudo performando normal, os títulos performando normal. Não temos ainda novidade, infelizmente, do imóvel do Morumbi, mas continuamos trabalhando. Descartamos a possibilidade de fazer retrofit. Estamos trabalhando aluguel ou venda, né? Então, se tiver alguma novidade, a gente informa vocês, investidores, cotistas, amigos, né? O segundo fundo que eu quero comentar é o Helg. Helg é o fundo de logística. Todos estão acompanhando. É o fundo que já liquidou a sua dívida com o Santander, não tem dívida nenhuma. O nível de rendimento está na faixa de 68 centavos, não é garantia, mas isso é o que o fundo deveria dar dentro do contexto atual. O fundo realizou aquele compromisso de troca de 100% dos galpões por cotas do GGR Covep, né? Está acontecendo a diligência, quer dizer, os advogados de ambas as partes estão trabalhando nas diligências dos galpões, na documentação.
trabalhando no CCV, no compromisso de compra e venda, e se e quando for assinado, nós vamos fazer um fato relevante anunciando essa troca. Com relação à pergunta frequente do Helg, é o que nós faremos após a troca de galpão por cotas. Nós ainda não temos essa resposta, porque existem algumas limitações de venda dessas cotas, por força do acordo. Podemos vender 4 milhões por mês, podemos distribuir aos investidores uma vez após 6 meses da transação. Então, nós vamos estar estudando alternativas para ter a melhor remuneração, melhor retorno aos nossos investidores. E tem a questão das cotas, se elas subirem, então pode ser que seja uma boa ideia segurar as cotas e se beneficiar de uma valorização, caso o mercado melhore, caso a Selic, que teve um aumento de 50 bips, 0,5% ontem, talvez não tenhamos mais aumento de Selic neste ano. Então, isso já é um fator muito positivo que pode acelerar um pouco as cotas no mercado secundário. Né? Então, é isso aí. Estamos em diligência e trabalhando no compromisso de compra e venda. Com relação ao RECT, RECT é o fundo de lajes corporativas, o fundo que sofreu muito por força dos aluguéis mais baixos, por força da pandemia, por força da vacância, por força do endividamento. Mas esse mês ele deu 37 centavos. Esses 37 centavos, eles foram remunerados em cima de um valor patrimonial de R$90. Teve algumas devoluções de aluguéis, teve algumas novas locações. Estamos trabalhando em novas locações. Se e quando elas acontecerem, nós entraremos em contato e publicaremos fato relevante de novas locações. Vacância em torno de 10%, né, do portfólio. E neste mês, no sentido de contribuir com o fundo, a gestora reteve a sua taxa de gestão, e essa retenção é sobre a taxa de gestão dos próximos 12 meses. Então, 12 meses seguintes, a partir de hoje, a taxa de gestão será calculada, mas não será paga, ela ficará retida. 50% dessa taxa de gestão foi utilizada para a distribuição de dividendos e 50% dela para a redução da dívida. Né? A pergunta é, quando que será paga, ou se será paga essa taxa retida? Né? Não tem data prevista, quer dizer, é quando a gente sentir que é um momento confortável para o fundo. Sobre essa obrigação futura, não corre nem correção monetária, nem juros. Né? É uma maneira de dar uma contribuição ao fundo, né? E é o que é possível fazer dentro do contexto atual. Né? Com relação ao fundo RECD, RECD é o fundo de recebíveis, fundo de CRI amortizável, é aquele fundo no qual o investidor investe no fundo RECD, ele compra CRIs, não existe venda, não existe reinvestimento, todos os meses tem dividendo, e uma vez a cada 6 meses tem uma amortização com devolução do capital ao investidor. Essa remuneração, esse dividendo já foi publicado no final do mês, que é a data que se publica, no último dia útil do mês, e o pagamento é no 10º dia útil. Foi uma remuneração de 0,1357, que é uma remuneração boa, também em decorrência do IPCA, né? Então 1,36 no REC-R, 1,357 no REC-D, sem grandes novidades, portfólio normal, sem grandes sustos, então tranquilo. E o último e não menos importante, o REC-M, que é o Hedge Fund, que é o fundo de multi-estratégia, que pode investir em várias classes de ativos, performou muito bem esse mês, deu uma distribuição de 0,12, né, 1,2, teve um aumento no valor patrimonial, quer dizer, teve muito resultado não caixa, levando o valor patrimonial a 9,81, então ele teve quase 2% de valorização.
mas não realizado, né? Então, ganho de capital na valorização dos ativos, né? Também sem grandes novidades, sem grandes sustos, performando bem, com uma estratégia bem diversificada, CRI, FOFs, ações de companhias incorporadoras, né? Já surgiu 4 perguntas aqui, vou aproveitar e vamos ver aqui. A primeira pergunta é do Isaac Brito. Olá, Moisés. Sobre os novos fatos do RECT 11, poderia dar uma posição será para longo prazo? Olha, a gente está prevendo 12 meses, né, com essa novidade. Estamos trabalhando em venda, estamos trabalhando em novos aluguéis. O desafio é, nesse fundo, aumentar o nível de receita de aluguéis mensais. Em dezembro de 2019, ele estava em 8 milhões de reais por mês, esse nível de aluguel mensal do portfólio inteiro. Hoje está na faixa de 6 milhões, né? Uma redução muito significativa depois de 5 anos, mas isso foi principalmente por força da pandemia, né? A gente decidiu não deixar os imóveis vagos, o que aparentemente foi saudável, porque aí depois tem IPTU e condomínio e coisas desse tipo, né? E então eu acho que está gerenciado o fundo. A renda mensal consegue pagar os juros e a gente vai tentando venda de ativos e aumento de aluguéis através de renovações e através de correções mensais e redução da vacância, né? Com relação a Guilherme Guerini aqui. Boa noite, vi uma notícia, briga de sócios sobre o Rosewood pode prejudicar o fundo? Obrigado. Não. Então, Guilherme, em princípio, nós acreditamos que não prejudicaria o fundo, porque essa briga que eles estão tendo é uma briga a nível da sociedade. O imóvel, o hotel Rosewood, ele está dentro de uma empresa, né? E essa empresa, que se chama BM Empreendimentos, ela é detida por 2 grandes acionistas, Alex Alar e o pessoal da China, que é dono da rede Rosewood, né? O CTF, né? Que tem maioria, inclusive. Então, eles estão naquela briga de se dilui o sócio, não dilui o sócio, se existe direito autoral que um tem que pagar para o outro e tal. Mas o nosso CRI, ele é lastreado no imóvel em si, no hotel, que está performando muito bem. Então, se vocês tiveram a oportunidade de passar lá, vamos dizer, o lugar de evento vai muito bem, tem muitas reservas pelos próximos 100 dias, os restaurantes estão sempre lotados, a ocupação do hotel está indo bem. Então, o nosso risco está diretamente atrelado ao desempenho do hotel, que vai muito bem, e a briga entre os sócios, em princípio, não afeta o hotel em si, né? É mais quem vai ser o acionista, que vai ter maior participação ou menor participação na empresa, né? Bom, depois vamos lá, o Brito, Isaac, novamente, sobre o RECT, o fundo pretende reciclar os imóveis a longo prazo através da venda e compra. Então, Brito, a ideia, em princípio, é inicialmente vender e não necessariamente reciclar, né? Porque a gente gostaria de vender, reduzir a dívida e, se for possível, no futuro reciclar, mas não é algo que a gente consegue enxergar no médio e curto prazo, mesmo no longo prazo, né? É uma coisa que vai depender das taxas de juros em mercado secundário, vai depender da liquidez de outros fundos de imóveis comerciais e que tenham apetite para comprar os imóveis que nós temos em portfólio, né? Emissão não é possível nesse instante, então a gente tem que trabalhar na venda dos imóveis, né? Depois temos MTHSCR, que pergunta, bom ver esse movimento no RECT 11, é esperado venda no período de um ano. Bom, a gente está todos os dias, está 100% à venda, né? MTH, eu vou compartilhar com vocês mais ou menos o racional
da gestão do imóvel versus o endividamento. Tá? Como funciona? A dívida ela tem um custo de 7,5% ao ano, corrigido pelo IPCA. Os aluguéis são corrigidos com IPCA. Né? Então, para alguma coisa fazer sentido, e eles estão precificados a mais ou menos 9% ao ano. Tá? Então, conseguindo vender a 9% ao ano, você mantém o valor patrimonial, mantém a riqueza do fundo. Agora, idealmente, seria bom vender a 7,5% de cap rate, de retorno, porque é o mesmo da dívida. Então, você abre mão de um fluxo de aluguéis de 7,5% para pagar uma dívida de 7,5%. Se você vende a 10%, por exemplo, você está tendo um fluxo de caixa menor após a venda, porque você abriu mão de aluguel num valor maior do que o custo da dívida, né? Então, é essa gestão que a gente está fazendo. Quer dizer, nós queremos vender imóveis, idealmente a 7,5%, o que hoje não é possível, mas já foi no passado e será no futuro, né? Ou, na pior das hipóteses, a 9% ao ano de cap rate, que é o valor da avaliação, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Monique, você tem alguma coisa por aí? Não, por aqui tá sem perguntas, só essas Não. mesmo. Tem uma do Douglas, agora que entrou, Douglas Rocha Personal, REC-R. Podemos esperar um bom rendimento no próximo mês com a soma do IPCA de fevereiro e março? Probabilidade sim, mas ele pega um pequeno trecho do IPCA de abril, né? Então a gente tem que ver o que acontece no IPCA de abril, que será publicado no dia 11, 11 é domingo, né? No dia 12 de maio, né? Então temos que, não dá para agora ter essa segurança, né? Probabilidade é que sim, mas não dá para ter a certeza. Como estamos aí? Jason Silva, tudo bem? Eu acho que é isso, pessoal. Se não tiver mais nenhuma pergunta. Apareceu mais uma aqui, vamos lá. Tem do. Biel TJ Gabi. Qual é o imóvel da cidade de Matarazzo do RECT? Então, o Cidade de Matarazzo ele é um complexo de vários imóveis com várias classes de ativos. Então, tem um hotel, tem os restaurantes, tem um residencial, que é a moradia onde o pessoal compra as unidades, tem uma área de shopping center, tem uma área de Soho House, tem a capela e tem um imóvel que é de escritórios, que são 5 andares de escritórios, né? E desses 5 andares, os 3 últimos, inclusive o rooftop, pertencem ao fundo RECT 11, né? E a gente acredita que foi um bom investimento, porque o fundo pagou R$ 23.500 metro quadrado, hoje vale na faixa de 39 mil, né? A avaliação. Então, esse é o imóvel que pertence ao fundo, que está lá no Matarazzo, né? Ok. Deixa eu ver o que mais. O Brito Isaac perguntando se os fatos do RECT 11 puderam uma posição ser a longo prazo. Não, essa aqui eu já respondi. O que mais? Reciclar. Foram todas. Foram todas, eu acho, né? Ok, tá perfeito então. Bom, de qualquer maneira, obrigado pela participação. Não teve muita gente hoje, porque o horário também foi meio ingrato, né? Mas infelizmente minha agenda se modificou muito. Mas fica gravado. Monique, Carmo, nossa RI, 100% à disposição, eu 100% à disposição. Instagram, LinkedIn, canal do RI e no site, né? Obrigado, pessoal, e até a próxima. Caso tenha alguma novidade,
relevante, a gente anuncia sempre com fatos relevantes. E se for o caso, se for algo muito relevante, eu faço uma live extraordinária. Tá? Obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal.